Bem-vindos à Biblioteca de Nag Hammadi, Evangelhos Apócrifos. Neste vídeo irei narrar o Testamento de Benjamim, da Reta Intenção. Desfrutem. Capítulo 1. Transcrição das palavras que Benjamim disse aos seus filhos, no 125º ano de sua vida. Beijou-os, depois falou. Assim como Isaque foi dado a Abraão quando este tinha avançada idade, da mesma forma ocorreu comigo em relação ao meu pai Jacó. Raquel todavia faleceu, ao trazer-me ao mundo, faltando-me então o leite, sua escrava Bala nutriu-me. 2. Pois Raquel, após o nascimento de José, permaneceu infértil por 12 anos. Durante 12 dias, jejuando, orou ao Senhor. Após o que ela concebeu-me, e deu-me a vida, pois o nosso pai amava profundamente Raquel e desejava ter 2 filhos nascidos dela. Por isso, fui chamado de filho do dia, que é o sentido de Benjamim. Capítulo 2. Eu também cheguei ao Egito. E então o meu irmão José reconheceu-me e perguntou, o que eles disseram ao meu pai, depois que me venderam? Respondi-lhe. Mancharam de sangue a tua túnica e mandaram-na para ele, com as seguintes palavras: olha bem, se por acaso esta não é a túnica do teu filho. 2. Falou-me então José: sim, meu irmão, arrancaram-me a túnica e entregaram-me aos ismaelitas. Estes cingiram-me os rins com um pano grosseiro, surraram-me e mandaram-me correr. Um deles batia-me com uma vara, mas dando de frente com um leão, este estraçalhou-o. Com isso, os seus companheiros ficaram com medo. Capítulo 3. Vós, meus filhos, amai o Senhor, o Deus dos céus. Guardai os seus mandamentos e imitai o bom e piedoso José. Que a vossa mente se volte unicamente para o bem, como me vedes fazer. Quem possui uma intenção reta, tudo vê com olhos bons. Sim, temei o Senhor e amai o vosso próximo. Assim, se os espíritos de Belial vos pressionarem com toda espécie de mal, não poderão vencer-vos, da mesma forma como não venceram o meu irmão José. 2. Quantas pessoas desejavam matá-lo, mas Deus o protegeu, pois quem teme a Deus e ama o seu próximo não poderá ser batido pelo espírito de Belial. O temor a Deus o ampara. Os homens não poderão fazer-lhe mal, nem o podem as astúcias dos animais selvagens. Não lhe faltará a ajuda de Deus, por causa do amor que tem ao próximo. 3. Assim pediu também José ao nosso pai Jacó que rezasse pelos nossos irmãos, para que o Senhor não lhes imputasse como pecado o mal que lhe fizeram. E Jacó então exclamou: meu bom menino, tu superas o coração do teu pai Jacó. Abraçou-o e beijou-o por 2 horas, dizendo: em ti se cumprirá a profecia divina do Cordeiro de Deus e Salvador do mundo, de que um inocente será entregue pelos pecadores e de que pelos malfeitores morrerá um homem sem pecado, no sangue da aliança, tanto pelos pagãos como pela libertação de Israel, e para que destrua a Belial e seus servidores. Capítulo 4. Vede, filhos, como chega ao seu fim um homem bom. Imitai a sua benignidade na pureza de coração. Assim vós também merecereis a coroa da glória. O homem bom não tem o olhar de raiva. A todos quer bem, mesmo que se trate de pecadores. 2. Mesmo que maldosamente tentem prejudicá-lo, ele trunfa sobre o mal, unicamente por praticar o bem. E Deus que o ampara, ama os justos como a si próprio. Se alguém é louvado, não tem ciúmes. Se alguém é rico, não o inveja. Se alguém é corajoso, admira-o. Ao puro glorifica. Tem sentimento pelos pobres, compaixão pelos doentes. Divulga o mérito. 3. Ao temente a Deus oferece a sua proteção, como um escudo. Ao que ama a Deus dá o seu apoio. Se alguém abandona o Altíssimo, é por ele admoestado e reconduzido ao bem. Se alguém possui a graça de um bom espírito, ama-o como a si mesmo. Capítulo 5. Fé de reta intenção, meus filhos. Se assim o fizerdes, os próprios homens maus viverão em paz convosco. Os dissolutos terão medo de vós e voltarão para o bem. Os cobiçosos abandonarão o seu vício e restituirão o seu ganho aos que exploraram. Se praticardes o bem, os espíritos impuros fugirão de vós e os animais selvagens terão medo de vós. 2. E quando a luz das boas obras habita a mente, as trevas se dissipam. Se alguém ofende um homem piedoso, este faz penitência. O santo então se compadece do agressor e o absolve. Se alguém atentar contra uma alma piedosa, o justo ora e em pouco tempo o outro estará arrependido, e em seguida ainda brilhará mais do que o meu irmão José. Capítulo 6. O pensamento de um homem bom não é presa do espírito de sedução de Belial.
O anjo da paz conduz a sua alma. Não tem apego às coisas passageiras. Não acumula riquezas visando o prazer de desfrutá-las. Não se deleita com gozo. Não causa preocupações ao seu próximo. Não se regala com iguarias. Modera os seus olhos, pois a sua parte é o Senhor. 2. A mente bem intencionada não se deixa afetar nem pela honra nem pela desonra que possa receber dos homens. Ela desconhece a intriga, a mentira, a desavença, ou insulto, pois nela habita o Senhor, que ilumina sua alma e proporciona constantemente alegria a todos os homens. 3. O homem de intenção pura nunca possui duas línguas, a da benção e a da calúnia, a do vexame e a da honra, a da tristeza e a da alegria, a da paz e a da rebelião, a da hipocrisia e a da verdade, a da pobreza e a da riqueza. Tem para com todos um coração limpo e puro. Ele não tem dupla cara nem duplo ouvido. Em tudo o que faz, diz ou vê sabe que o Senhor está olhando para a sua alma. Procura manter pura a sua mente, para não ser julgado por Deus e pelos homens. As obras de Belial são ambíguas, desprovidas da simplicidade. Capítulo 7. 1. Por isso, meus filhos, fugi da malignidade de Belial. Ela coloca uma espada nas mãos daqueles que lhe obedecem. Essa espada é a mãe de 7 males, começando por embeber a mente do espírito de Belial. O primeiro mal é o derramamento de sangue, o segundo a ruína, o terceiro o desespero, o quarto a prisão, o quinto as privações, o sexto a loucura, o sétimo a destruição completa. 2. Por isso é que Caim recebeu de Deus 7 castigos. A cada 100 anos, o Senhor lhe infligia um tormento. Quando contava 200 anos, começou o seu sofrimento, e no seu 900º ano de idade foi expulso. Por causa de Abel, seu irmão, foi acometido de todos os males. Após 7 vezes 70 períodos, o encontro com Lameche que o matou. Pois aqueles que se assemelham a Caim, na inveja e no ódio fraterno, serão castigados como ele. Capítulo 8. 1. Portanto, meus filhos, fugi da maldade, da inveja e do ódio fraterno e agarrai-vos ao bem e ao amor. Aquele que possui presa uma mente pura, não olha para nenhuma mulher com luxúria. O seu coração é sem mancha. Nele repousa o Espírito de Deus, pois, da mesma forma que o sol, ao derramar os seus raios sobre a imundícia e o monturo, permanece puro, e ainda seca a sua umidade, eliminando seus maus odores, assim também procede a mente pura. Mesmo que ela esteja cercada de todas as imundícies da terra, permanece imaculada e ainda as purifica. Capítulo 9. 1. Por intermédio das palavras de Enoque, o justo, eu depreendo que entre vós acontecerão também obras más. Praticareis a devassidão, como em Sodoma, e todos caireis na perdição, salvo alguns. Exercereis a libertinagem com mulheres. O reino do Senhor não estará mais entre vós. Ser-vos-á momentaneamente subtraído. Todavia, o templo de Deus ainda permanecerá como vossa herança. O último será mais famoso do que o primeiro. Nele reunir-se-ão as 12 tribos, juntamente com todos os pagãos. Então o Altíssimo enviará a sua salvação, através dos seus bem-amados videntes. 2. E ele dará entrada no primeiro templo. Mas ali o Senhor será insultado, vilipendiado e suspenso no lenho. O véu do templo rasgar-se-á e o Espírito de Deus virá sobre os pagãos, como fogo derramado. Ele então retomará dos infernos e subirá da terra para o céu. Sei que quanto mais humilde for sobre a terra, tanto mais glorioso será no céu. Capítulo 10. 1. Quando José estava no Egito, eu tinha saudades de vê-lo. Mediante as orações do meu pai Jacó, foi-me dado ver a sua imagem, em pleno dia, estando eu acordado. Sabei, agora, meus filhos, que vou morrer. Assim, comportai-vos com veracidade em relação ao vosso próximo. Observai a lei do Senhor e os seus mandamentos. 2. Isso é o que vos deixo, em vez de qualquer herança. Transmiti isso como legado perpétuo aos vossos filhos. Dessa forma procederam Abraão, Isaque e Jacó. Tudo isso eles nos transmitiram, com as seguintes palavras: guardai os mandamentos de Deus, até que o Senhor revele a sua salvação a todos os pagãos. 3. Então havereis de ver Enoque, Noé, Sem, bem como Abraão, Isaque e Jacó, que em júbilo ressuscitarão como justos. Então nós também ressuscitaremos, cada um segundo a sua tribo, e oraremos ao Rei dos céus, que veio ao mundo na forma de servo. E todos aqueles que sobre a terra nele acreditaram, alegrar-se-ão com ele. Então todos haverão de ressuscitar, uns para a glória, outros para a ignomínia.
Primeiro o Senhor julgará Israel por causa dos seus pecados. Eles não acreditarão no Deus e Salvador que aparecerá em carne. 4. Depois julgará todo o mundo dos pagãos na medida em que nele não acreditaram quando esteve sobre a terra. Ele castiga o escolhido Israel por meio dos pagãos, como castigou Esaú pelos medianitas, que outrora induziram os seus irmãos à prática da luxúria e do culto dos falsos deuses. Foram assim afastados de Deus. Portanto, meus filhos, permanecei do lado daqueles que temem o Senhor. Se andardes em santidade diante do Senhor, permanecereis com certeza junto de mim. Israel inteiro juntar-se-á ao Senhor. Capítulo 11. 1. Não serei mais chamado, por causa de vossas ladroeiras, um chefe de ladrões e um lobo, mas sim o bem-amado do Senhor, que age segundo sua vontade. E até o fim do mundo ele estará entre as comunidades dos pagãos, junto aos seus principais, como uma bela canção na boca de todos. 2. Ele ficará registrado nos livros sagrados, junto com suas obras e suas palavras. Ele é o escolhido de Deus, por toda a eternidade. Ele caminha de cá para lá, e como já dizia o meu pai Jacó, ele preencherá a lacuna da tua estirpe. Capítulo 12. 1. Após ter pronunciado essas palavras, disse: Ordeno-vos, meus filhos, levai do Egito o meu corpo. Sepultai-me em Hebron, na proximidade dos meus pais. Aos 125 anos Benjamim faleceu, numa bela idade. Depositaram-no numa 2. 91 anos antes da saída de Israel do Egito, eles e seus irmãos levaram, embora secretamente, os corpos dos seus pais, enquanto perdurava a guerra em Canaã. Sepultaram-nos em Hebron, aos pés de seus pais. Depois eles saíram da terra de Canaã e moraram no Egito até o dia do seu êxodo. Fim.